A paz do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe cada um de vocês, meus irmãos em Cristo. Convido os irmãos a estar acompanhando comigo o Êxodo, o capítulo 27. Hoje, meus irmãos, nós vamos estar só no começo dele, meus irmãos, porque vocês lembram, meus irmãos, que nós estamos analisando item a item, cada coisa a gente tem que estar analisando, então vai ser um vídeo separado para cada coisa, para não ficar embolado. Porque, meus irmãos, aqui não é literalmente, não é uma história bíblica, meus irmãos. Por exemplo, não é uma experiência de Moisés, não é uma experiência de Davi, não é um salmo. É os itens, meus irmãos, do tabernáculo. Cada coisa, meus irmãos. Então tem que ter um vídeo separado para cada coisa, senão fica embolado, meus irmãos. É preferência sua, Paulo? É preferência minha. Porque eu não quero, meus irmãos, um vídeo grande e que vocês fiquem embolados para ver e vai cansar vocês. Prefiro estar separando um vídeo para cada coisa. Então, em uma semana para é um vídeo para cada semana. Não vai ser todos os itens em um vídeo só, tá? Senão vocês vão ficar confusos. Por quê? Porque essa parte aqui você não lê atentamente, é uma passagem confusa. Amém? Farás também o altar de madeira de cetim. 5 côvados será o comprimento e 5 côvados a largura. O altar de madeira de 5 côvados o comprimento, 5 côvados a largura. Será quadrado o altar e 3 côvados a sua altura. E farás suas pontas nos seus 4 cantos. As suas pontas serão do mesmo, e o cobrirás de cobre. Far-lhe-ás também suas caldeirinhas, para recolher a sua cinza, as suas pás, as suas bacias e seus garfos, e os seus braseiros. Todos os seus vasos farão de cobre. Far-lhe-ás também um crivo de cobre em forma de rede, e farás a esta rede 4 argolas de metal, os seus 4 cantos, e porás dentro do cerco do altar, para baixo, de maneira que a rede chegue até o meio do altar. Farás também varais para o altar, varais de madeira de cetim, e cobrirás de cobre. E os varais se meterão nas argolas da madeira. Que os varais estejam de ambos os lados do altar, quando for levado. Oco de tábuas o farás, como se te mostrou no monte, assim o farão. Ou seja, meus irmãos, seria um altar quadrado. Qual o objetivo desse altar, meus irmãos? Se era para que aquele que fosse oferecer sacrifício em holocausto e o sacerdote pudesse sacrificar ali, meus irmãos. Porque muitas das vezes a gente pensa que é de qualquer jeito e não é. Ele é bem quadradinho, bem simples, meus irmãos, mas a função dele é você estar ofertando, meus irmãos. Ou seja, era um holocausto de expiação do pecado. Às vezes a pessoa queria ofertar o que tinha de melhor do seu gado, eles ofertavam e sacrificavam. Meus irmãos, qual o objetivo do altar? Você tem que colocar alguma coisa ali. Hoje, meus irmãos, o altar representa, muitos dizem, né? Você tem que colocar o que você tem de melhor no altar. Muitas das vezes eles se referem ao altar e usam de uma maneira errada para levar o seu sacrifício, se é que você me entende. Mas a função do altar não é essa, nunca foi. Meus irmãos, você tinha que levar o que você tinha de melhor. E muitas das vezes, meus irmãos, era a maior parte dos sacrifícios era para expiar o pecado. Raramente alguém levava oferta, tá? Alguns, meus irmãos, os que podiam, por exemplo, ofertar sacrifício de holocausto como oferta, meus irmãos, esses pegavam do que não fazia falta a eles, que eles tinham muitas coisas, eles pegavam melhor para levar para o sacrifício de oferta, meu irmão.
uma oferta voluntária. Eles ofertavam lá, eles pegavam o cordeiro, sacrificavam, ou bode, ou boi, tanto faz, e assim sucessivamente, porque era esse o propósito do altar do holocausto, meus irmãos. Mas a maioria deles era porque para expiação de culpa, servia para fazer expiação de culpa. Esse era o propósito do altar naquela época. Ah, Paulo, mas não sei o que, você não fala aí que no seu Deus é diferente, que seu Deus não, não gosta de sacrifícios. Meus irmãos, naquela época o sacrifício era aceito, hoje não é mais. Por quê? Porque Deus mesmo fez o seu sacrifício por toda a humanidade. Ou seja, hoje a gente não sacrifica mais animal, a gente não faz oferta de animal, oferta de holocausto, não tem mais. No judaísmo ainda tem isso, mas nós que somos da nova aliança, nós cremos no Messias, que o Messias já fez esse sacrifício, a gente não pratica mais esse tipo de coisa. E se você pegar, meus irmãos, isso que está aqui, isso sempre foi, meus irmãos, uma característica humana. Todo humano, meus irmãos, tem essa necessidade de expiar alguma culpa, de, de querer aliviar sua culpa. Nas outras religiões, eles fazem isso com os animais, eles derramam sangue de animais também. Ou seja, se você também faz, você não pode falar de uma religião que fazia, porque, meus irmãos, querendo ou não, a nossa religião no passado, meus irmãos, ela fazia sacrifícios de animais, sim, porque ou se fosse em outrora, meus irmãos, se a gente nascesse em Israel, na antiga aliança, a gente fosse os judeus de sangue, judeus puros, a gente também faria isso. Por quê? Porque era na antiga aliança, hoje já não necessita mais, porque Cristo Jesus já se sacrificou por cada um de nós, fez o sacrifício definitivo. Amém? Então, meus irmãos, se você segue uma religiões africanas, essas religiões que mexem com sacrifício, meus irmãos, você não pode falar absolutamente nada de do, dos crentes da igreja ou do Deus de Israel. Você não pode falar nada porque você faz também. Deus abençoe cada um de vocês. Outrora era assim, meus irmãos. Volto a repetir. Hoje não é necessário, meus irmãos. Qualquer um que fala que é necessário pode dizer a ele que isso é pegar Cristo de novo e crucificar ele de novo. Por quê? Porque não é mais necessário. Porque Cristo já fez o sacrifício definitivo. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Essa, meus irmãos, no coração de alguns pode doer, mas é a mais pura verdade. Amém.